Olá, seja bem-vindo a este episódio 250 de E o Resto é História, com Rui Ramos e João Miguel Tavares. Hoje temos dois números redondos para comemorar, os 250 episódios de E o Resto é História, que ainda esta semana nós ultrapassámos os 7 milhões de downloads, Rui. São números extraordinários. Fantástico. 7 milhões desde o nosso nascimento e estamos muito gratos por isso aos nossos ouvintes, como é evidente. E além disso, também comemoramos os 50 anos do 25 de Abril, que se celebram esta semana. Portanto, estamos todos de parabéns. Como é evidente, nós não podíamos deixar de falar do 25 de Abril neste programa, mas como é igualmente evidente, a festa dos 50 anos de Abril tem dado origem a tantos livros e homenagens e concertos que é preciso fazer algum esforço de criatividade para não estarmos aqui a repetir tudo aquilo que já foi dito e que as pessoas já ouviram. Vai daí, nós estivemos a discutir e eu decidi fazer uma pergunta diferente ao Rui, e que é esta. Rui, se tivesses de escolher uma conquista de Abril, só uma, algo que a Revolução dos Cravos tenha trazido a Portugal e que antes nunca existira, o que é que tu escolherias? A liberdade, a democracia, o quê? Do que é que mais nos podemos orgulhar a partir de 25 de Abril de 1974? Bem, portanto, a pergunta é o que é que nunca tinha existido antes? O que é que nunca tinha existido antes? Portanto, qual é que foi a grande novidade histórica? Qual é que foi a originalidade do regime que saiu da Revolução de 25 de Abril de 1974? E isso é importante porque ao 25 de Abril e ao regime que depois lhe sucedeu, atribuem-se muitas realizações ou conquistas nessa linguagem revolucionária de 1975. Portanto, há várias respostas possíveis, conforme a preferência ideológica ou outra preferência de quem escolhe. Há quem diga que é a liberdade, o fim do constrangimentos como a censura prévia ou a proibição de partidos políticos, que existia durante a ditadura do Estado Novo. Há quem diga que é o Estado Social, a rede de proteção social na velhice, na doença, no desemprego, a expansão dos serviços públicos de saúde e de educação. Há quem diga que é a paz, o fim das guerras em África. Há quem diga que é a União Europeia, a adesão à CEE em 1986, e há também quem, e eu aí parece-me que às vezes de uma maneira confusa e sem perceber bem o que é que estão a dizer, contrasta as diferenças entre a sociedade que existia antes de 1974 e a sociedade atual e faça depender tudo da Revolução de 74, isto é, o haver telemóveis, a internet, parece que é um resultado da Revolução e fazem esse contraste às vezes de uma maneira um bocadinho incauta e ignorante. E como todas as pessoas começam as frases com há quem diga, tenho a sensação que tu não achas nada disso. Atenção, para responder à tua pergunta, qual foi a novidade histórica? Quer dizer, portanto, eu não estou a dizer que nada disto é importante, obviamente que é importante. Agora, são estas novidades históricas que possam ser atribuídas ao atual regime e, além disso, motivo, como tu dizes, de orgulho ou de satisfação. Portanto, também tem essa nuance do motivo de orgulho. Por exemplo, a mudança social. Estávamos a falar da mudança social. Basicamente, estamos a falar daquilo que representou o fim de uma sociedade rural, com uma moral de inspiração católica, muito nítida. Agora, isso não começou a 25 de Abril de 1974. Isso começa nos anos 50, 60, com a revolução de costumes em todo o Ocidente, não é só em Portugal, é em todo o Ocidente. A urbanização, a imigração, que em Portugal põe fim a essa sociedade rural. E é uma mudança social que não teria sido possível sem a grande transformação provocada pelo período de maior crescimento económico e de convergência com a Europa da história portuguesa, atingido nos anos entre 1960 e 1974, portanto, antes do 25 de Abril, sem este crescimento económico, no que significou de mudança de vida, de aumentos de consumo, de maior autonomia dos indivíduos e das famílias, não teríamos tido depois a mudança de comportamentos e de valores que se lhe seguiu. Portanto,
Sim, o atual regime, depois de 1974, compreendeu, abarcou a maior parte desse processo, mas esse processo tinha começado antes. Certo. Portanto, não começou com o 25 de Abril, tinha começado antes. Ainda esta semana até estava a ler um historiador, era o António Araújo, que ele dizia que há um 25 de Abril cultural, e de certa forma tu estás a dizer, quase que se pode dizer que há um 25 de Abril social que precedeu o 25 de Abril. Há uma grande transformação social, económica, anterior ao 25 de Abril e que explica muitas das características que depois vai ter a sociedade a seguir ao 25 de Abril, mas sem essas transformações anteriores isso não teria acontecido. Portanto, não é é um processo muito mais longo do que o deste regime, quer dizer, começa antes. O mesmo se pode dizer do Estado Social. O atual regime, sim, o atual regime depois de 1974 desenvolve muito a proteção social, desenvolve muito os serviços públicos. Agora, a expansão destes mecanismos tinha começado sob o Estado Novo, sob a ditadura, com a construção da Previdência Social, a escolarização, em 1960, pela primeira vez, uma geração de crianças em Portugal está nas escolas. A monarquia constitucional não tinha conseguido isso, a Primeira República não tinha conseguido, o Estado Novo consegue isso em 1960. A mesma coisa com o estabelecimento de uma rede de centros de saúde, que vem a ser a base depois de 1974 do Serviço Nacional de Saúde, mas tinha sido estabelecido antes de 1974. Aliás, a expressão Estado Social é uma expressão de Marcelo Caetano. É Marcelo Caetano que diz que é assim que se propõe conceber o Estado Novo. O Estado Novo era concebido um Estado corporativo, ele começa a concebê-lo como um Estado Social, depois de se ter tornado chefe do governo em 1968. Aliás, a ideia é um Estado que não é politicamente democrático, mas é socialmente democrático. Isto é, não, a ideia é há uma democracia social, não há uma democracia política. É a proposta do Estado Novo. No sentido de todos os indivíduos passam a ter acesso é a proposta, e aos serviços públicos, e à educação, etc. Portanto, é a proposta. Aliás, o Veiga Simão, que é o Ministro da Educação, fala mesmo de democratização do ensino antes de 1974. Ele, como Ministro, usa esta expressão. Portanto, e depois, mais tarde, vai ser, para quem não se recorda, e depois, nos anos Ministro 90, também da Defesa. É Ministro da Defesa, enfim, isso é outra história. Mas, portanto, a ideia uma boa história, de que, também temos que contar um dia destes. a ideia de que portanto, o que a ditadura está a propor antes de 1974 é uma democracia social em vez de uma democracia política. Isto é, não há democracia política, mas há uma democracia social. E, portanto, se o regime a seguir a 25 de abril de 1974 também faz muita ênfase nesta ideia de democracia social, mas não é uma originalidade, é uma coisa que vem da ditadura, é uma coisa que vem do Estado Novo, pode ter-se expandido, pode ter uma outra dimensão, mas vem daí, vem daí. O mesmo, curiosamente, da integração europeia. Enquanto ditadura, Portugal nunca teria sido aceito como membro da Comunidade Económica Europeia, como foi em 1986, mas Portugal já era um parceiro da Comunidade Económica Europeia, com um acesso privilegiado ao mercado comum, desde o acordo entre Portugal e a CEE de 1972. Aliás, quando o primeiro governo constitucional do Portugal Democrático pede a adesão à Comunidade Económica Europeia, pede-o, enfim, com o precedente deste acordo, invocando este acordo comercial de 1972. Esse acordo é um acordo estabelecido pela ditadura, quer dizer, foi pelo governo de Marcelo Caetano. Da própria presença na EFTA. Portugal já estava na Associação Europeia de Comércio Livre desde 1960, portanto a integração europeia começa, de facto, no pós-guerra e é promovida pelo Estado Novo. É o Estado Novo que vai integrando Portugal na Europa. Também se podia invocar a NATO, a OCDE, todas essas instituições. A ditadura teve esta dupla dimensão, uma opção ultramarina e ao mesmo tempo uma opção europeia, isto é, tentar integrar-se, sobretudo naquilo que dizia respeito a mecanismos de integração económica e de acesso aos mercados. E rapidamente a integração europeia passou a ser mais importante, muito mais importante economicamente que propriamente a integração. Sim, o Salazar tinha uma certa relutância em relação à integração política, aliás, não queria transformar o regime em Portugal, de acordo com os padrões da Europa Ocidental, mas deixou correr a integração económica. Portanto, em certa medida, embora a integração tenha uma nova dimensão, esta dimensão
de uma democracia estar integrada com outras democracias depois de 1974, a verdade é que a integração europeia veio também de antes e, portanto, não é uma originalidade total do novo regime. Andamos à procura da grande novidade, atenção. Certo. O caso das guerras em África, iniciadas em 1961, o novo regime, depois de 1974, pôs-lhe termo. O fim do Império é uma novidade. Com isto, poupa muitas vidas de jovens portugueses, que se teriam perdido se as guerras tivessem continuado, mas temos de pensar no preço dessa paz. O preço da paz foi o abandono dos territórios a ditaduras de partido único, ditaduras sanguinárias, ditaduras corruptas, a guerras civis que causaram milhares de mortos nesses territórios e que os empobreceram imenso. Portanto, o fim das guerras só existiu para Portugal. Não existiu para as populações africanas que tinham estado até 1974 sob a administração portuguesa, não existiu para a população de Timor-Leste, invadido e ocupado pela Indonésia. Para esses tudo piorou. E, portanto, a chamada descolonização é um legado muito ambíguo. Mas tu disseste, bem, mas há uma novidade, não há império. Certo. Bem, já em outras eras, também não tinha havido império. Também não tinha havido império. Verdade. Não já tinha perdido. Império. Não é o primeiro império que se perdia. Em 1822 perdeu-se um império e aquilo que ficou foi muito pouca coisa, que depois vem a ser aumentado no fim do século XIX. Mas em 1822, quando se perdeu o Brasil, perdeu-se o grande império que havia. Quer dizer, aliás, uma transformação muito mais importante do que esta em 1974. Achas que a perda do Brasil foi mais impactante em Portugal do que a perda das colónias em África? Não tem a menor comparação. Quer dizer, isto é, a perda do Brasil é uma transformação total do Estado português, quer dizer, não tem comparação com a perda mas também podemos um dia falar disso. E finalmente, o fim da censura. Temos o fim da censura, o fim da proibição de partidos políticos, a construção de uma democracia pluralista, de um Estado de Direito, e essas são conquistas fundamentais, eu diria que são as conquistas fundamentais da Revolução. Portanto, reparem, a ditadura salazarista antes de 1974 contribuiu, como já dissemos, para a integração europeia, para o crescimento económico, para o Estado Social, mas a liberdade foi o 25 de Abril de 1974 que a trouxe. Porquê? Porque a 25 de Abril de 1974, nessa data, ainda havia censura prévia à imprensa, os partidos políticos estavam proibidos, havia gente presa por motivos políticos e ia ser torturada. Portanto, 25 de Abril de 1974 é uma data fundamental na história da liberdade em Portugal. Agora, nós estamos a falar de novidades, certo? Quer dizer, era essa a tua pergunta. Portanto, houve um tempo em que a liberdade existia neste país. Ora bem, do ponto de vista da novidade, temos de admitir que essa liberdade é também, embora aprofundada, embora com características diferentes, até de acordo com a mudança dos tempos, a liberdade é também um pouco um regresso ao passado. Porque na monarquia constitucional, no século XIX, antes de 1910, os portugueses já tinham vivido num regime de liberdade que, tendo em conta a diferença da época e a diferença de sociedade, eu diria que era tão amplo quanto possível. Esse é o regime em que o Eça de Queiroz escreveu O Crime do Padre Amaro, publicado em 1875, em que Eça de Queiroz escreveu Os Maias, publicados em 1888, ou que em Guerra Junqueiro escreveu A Velhice do Padre Eterno, em 1886. E eu estou a falar de livros que, por causa dos temas, talvez tivessem trazido problemas aos autores, até noutros países, por exemplo, na Inglaterra e na França. E o Eça de Queiroz e o Guerra Junqueiro foram provavelmente, em Portugal, no século XIX, nestes anos de 1880, tão livres como qualquer cidadão no atual regime. Não existia censura? Não há censura prévia, não há proibição de partidos políticos, há um Estado de Direito, há a liberdade de publicar um livro como A Velhice do Padre Eterno, que ofende os sentimentos católicos da população. É publicado, é um sucesso, vende milhares de exemplares, torna o Guerra Junqueiro extraordinariamente popular e famoso. Quer dizer, isto revela um regime que garante mesmo liberdade, uma liberdade que é absolutamente fundamental e sem a qual não existe mais nenhuma outra, que é a liberdade de expressão. Onde não há liberdade de expressão, não há liberdade, ponto final. Quer dizer, aqui há liberdade de expressão, em Portugal, no século XIX,
a esta enorme liberdade, embora provavelmente nem todos os cidadãos tivessem as mesmas condições para desfrutar da liberdade, como o Eça de Queiroz e o Guerra Junqueiro podiam desfrutar, homens educados, bacharéis, o Eça de Queiroz também funcionário. A verdade é que eles tinham essa possibilidade. Então, mas espera lá, portanto, existindo liberdade, não é? Antes do 25 de Abril, significa que vais-te render... Na história portuguesa, quer dizer, não imediatamente antes do 25 de Abril, no século XIX. No século XIX, mas isso significa que te vais render e não houve nada que o 25 de Abril tivesse trazido. Portanto, a pergunta foi o que é que nunca tinha existido antes, quer dizer, e que foi fundamental para o atual regime, quer dizer, portanto, tirando a internet e os telemóveis, quer dizer. Agora, portanto, há uma coisa, mas atenção, para evitar equívocos, porque estas coisas depois podem ser todas mal interpretadas porque não está a ouvir com atenção. Eu não estou a dizer que a prosperidade, não estou a dizer que o Estado Social, não estou a dizer que estas coisas todas não são importantes, são importantíssimas, são fundamentais. E também não estou a dizer que neste regime, no atual regime, nos últimos 50 anos, as coisas não tivessem melhorado. Com certeza que melhoraram imenso, muito, e ainda bem. A questão é o que é que nunca tinha havido antes? O que é que foi realmente novo? E a resposta parece-me ser esta. Devíamos ter dizer daquelas baterias. Fizeste uma boa imitação das baterias. A resposta parece-me ser esta. O que nunca tinha existido antes em Portugal, em nenhum regime político contemporâneo, nos séculos XIX e XX, foi isto. Um sistema eleitoral que garantisse resultados aceitos como genuínos por todos aqueles que concorrem às eleições. Eleições livres e justas. Isto nunca tinha existido em Portugal antes. Em Portugal há eleições para as Assembleias Representativas desde dezembro de 1820, quando foram eleitos os deputados para as Cortes Constituintes, que depois vieram a fazer a Constituição de 1822, a primeira Constituição escrita em Portugal, a Constituição moderna escrita. Ora bem, todas as eleições, desde as eleições para as Constituintes de dezembro de 1820, foram consideradas fraudulentas, farsas, por aqueles que nelas participaram e perderam. Foi assim na monarquia constitucional até 1910. Foi assim na Primeira República entre 1910 e 1926 e foi assim na ditadura militar e no Estado Novo entre 1926 e 1974. Reparem, estamos a falar de regimes que uns foram pluralistas, como a monarquia constitucional, outros foram ditaduras, como a ditadura militar, obviamente, e o Estado Novo. Agora, estes regimes tão diferentes tiveram esta mesma questão. Só os governos estavam satisfeitos com as eleições. Porquê? Porque em todos estes regimes os governos ganhavam sempre as eleições. E isso mesmo no tempo em que o Eça de Queiroz estava a escrever mesmo o crime no tempo, do Padre Amaro. No século XIX, depois de 1820, as eleições nunca foram vistas verdadeiramente como concorrenciais. Eram eleições abertas, eram, digamos assim, eleições livres, ao contrário do que aconteceu depois no Estado Novo, no sentido em que podiam concorrer vários partidos, os partidos podiam fazer campanhas, sem grandes limites ou grandes limitações. Isso não aconteceu sob a ditadura militar e o Estado Novo entre 1926 e 1974, mas não eram eleições vistas como verdadeiramente concorrenciais, ou para usar outra expressão, como justas, isto é, como dando resultados genuínos. E isso era verdade para as eleições do Estado Novo, que não eram livres nem justas, e eram verdade também para as eleições antes do Estado Novo, que também podiam ser abertas, mas que não eram verdadeiramente concorrenciais. Isto é, os partidos que não estavam no governo não tinham verdadeiramente possibilidades de ganhar. Eleições há muitas, como aos chapéus, mas de facto livres e justas e que promovessem já agora também aquilo que é a alternância democrática, que era algo essencial, não é? Não havia, só com o 25 de Abril. Aquilo que caracteriza as eleições nos vários regimes, obviamente na ditadura salazarista, isso era óbvio, mas também nos anteriores regimes, na Primeira República e na monarquia constitucional, o que caracteriza as eleições é que elas não são um meio de alternância no poder. Isto é, quem está na oposição não pode esperar ir para o governo por ganhar eleições. Não acontece. Acabou-se. Quer dizer, ninguém que está na oposição ganha eleições.
Só os governos é que ganham eleições antes de 1974. Para haver rotação... Mas nunca houve umas eleições em que de repente, nunca houve umas eleições em que o governo tivesse perdido. Não, nunca houve antes de 1974, nunca houve umas eleições em que... Mas as pessoas sabem que houve o rotativismo e tudo isso, mas isso, então, quando nós isso não tinha a ver com eleições. Isso não tinha a ver com eleições, porque havia um outro mecanismo, já falámos aqui dele em outros programas, que assegurava a rotação, que era o rei, eram as prerrogativas constitucionais do rei que lhe permitiam nomear, substituir o primeiro-ministro, nomear outro primeiro-ministro, e esse primeiro-ministro depois fazia eleições e ganhava eleições. Na monarquia constitucional, portanto, havia o rei. Ou seja, funcionava ao contrário. Primeiro é escolhido um novo governo e depois esse governo fazia eleições. E milagrosamente vencia. Enfim, não era muito milagrosamente, porque percebia-se como é que se fazia, mas, portanto, não era... há eleições, o governo que está perto das eleições, a oposição ganha as eleições, vai para o governo. Não é assim? Não. É o rei demite. Portanto, estamos a falar de antes de 1910, como é óbvio. O rei demite o primeiro-ministro, nomeia outro, e esse outro novo primeiro-ministro depois faz eleições e ganha as eleições e passa a ter uma maioria no Parlamento. Portanto, a lógica, a sequência é completamente diferente da atual. E, claro, onde não há rei, ou onde não há um chefe de Estado com estas prerrogativas ou com esta autonomia, como é o caso da Primeira República e do Estado Novo, as oposições que querem ir para o poder só têm uma possibilidade, que é o golpe de Estado, a violência, a conspiração, a tentativa de roubar. Por isso é que a Primeira República é uma história de tentativas de golpe de Estado, de revoluções, não é porque eles fossem muito belicosos, é porque era a única maneira de uns partidos que estavam na oposição poderem ir para o governo. Portanto, o que tu estás a dizer é que mesmo na Primeira República, já depois da queda da monarquia, sempre que houve eleições, a oposição nunca as ganhou. Para ir para o poder... Nunca ganhou. Não, jamais. Teve de conspirar, quer dizer, porque as eleições não eram competitivas, as eleições não eram concorrenciais. E porquê que era assim? Essa é que é a questão. Porquê que as eleições não eram competitivas? Há várias razões, e portanto eu vou falar dos vários regimes antes de 1974 em conjunto, embora obviamente a monarquia constitucional, a Primeira República e o Estado Novo fossem muito diferentes entre si, mas tinham esta característica em termos de sistema eleitoral, tinham esta, para além de outros constrangimentos e outras circunstâncias, isto é, tinham esta característica que faziam que as eleições verdadeiramente não fossem levadas a sério, quer dizer, não fossem levadas a sério. Primeiro, os recenseamentos eleitorais. Os recenseamentos eleitorais eram voluntários. Isto é, só as pessoas podiam não se inscrever como eleitores. Portanto, os recenseamentos geralmente nunca estavam completos e eram frequentemente manipulados para os governos eliminarem eleitores que eles supunham que eram eleitores da oposição poderem ser riscados das listas eleitorais. Segundo aspecto que tornava estas eleições pouco competitivas, ou que explica porque é que estas eleições eram pouco competitivas, os governos podiam exercer grande pressão sobre os eleitores. E essa pressão tinha efeito por três razões. Portanto, não era uma pressão meramente proclamatória, exortativa, isto é, do governo dizer umas coisas. Não, era uma pressão efetiva. E porquê? Os eleitorados eram muito pequenos. Este é o primeiro aspecto antes de 1974. Só um número limitado de portugueses teve, em geral, o direito de voto. Isto é, antes de 1974, só pessoas com determinadas qualificações, portanto, por exemplo, saber ler e escrever, ou pagar certas quantias em impostos, ou serem chefes de família, é que tinham o direito de se inscreverem como eleitores. Tinham o direito, não quer dizer que tivessem a obrigação de o fazer. Sim. Tinham o direito. Portanto, não existia sufrágio universal. Isto é, só por ser cidadão, na monarquia constitucional, na Primeira República e no Estado Novo, só por ser cidadão não se tinha o direito de voto. Isto era preciso ter determinadas qualificações e depois ainda por cima era preciso a pessoa dar-se ao trabalho de se inscrever e ir-se inscrever e provar que tinha essas qualificações. Isto é, provar que sabia ler e escrever, provar que pagava determinadas quantias em impostos ou provar que se era chefe de família. Isto é, basicamente estava casado ou se era pai de família ou mãe de família também, no caso do Estado Novo. O Estado Novo já as mulheres podiam votar com estas limitações. Mas isto queria dizer que os eleitorados geralmente eram eleitorados pequenos. Eram eleitorados sobre os quais o governo podia, portanto, fazer uma pressão não era toda a população adulta.
E depois, ainda mais importante do que tudo isto, o voto não era verdadeiramente secreto. Não havia um boletim de voto único entregue pela mesa, já falámos aqui disso. O voto era exercido depositando na urna um papel com os nomes dos candidatos, isto é, da lista em que da lista de candidatos que o eleitor preferia. Ora bem, onde é que o eleitor ia buscar esse papel? Esse papel podia ser, enfim, no século XIX, fabricado pelo próprio eleitor, portanto, agarrava numa folha, escrevia lá os nomes e levava, no dia das eleições, mas levava à mesa podia do ser eleitorado. entregue por alguém já preenchido. Mas podia-lhe, a partir de determinada altura, mesmo já no século XIX, começou a ser impresso pelas candidaturas e entregue aos cidadãos que quisessem levar essa lista, era as listas, era assim que se chamava, as listas para serem depositadas no urna. O que é que isto fazia? Fazia que, embora houvesse nas leis, geralmente, indicações sobre o formato e o aspecto que essas listas deviam ter, era muito fácil, porque elas tinham origens diferentes, origens nas candidaturas. Era muito fácil para quem estava na mesa perceberem quem é que a pessoa ia votar, quer dizer, porque as listas não eram exatamente todas iguais umas às outras, mesmo dobradas e fechadas, quer dizer, a pessoa percebia, este vai votar no partido tal, este vai votar naquele outro partido, quer dizer, percebia-se perfeitamente era facilmente onde é que manipulável. o eleitor era. E, portanto, o eleitor, obviamente, estava identificado como o eleitor de um determinado partido e, como tal, obviamente, sujeito às sanções que os governos por acaso decidissem exercer, e os seus delegados decidissem exercer sobre essa pessoa. E os governos tinham máquinas, desde o século XIX, máquinas administrativas a nível distrital, a nível concelhio e a nível da freguesia também. Havia delegados de governo nessas instâncias todas, o governador civil, o administrador do concelho, o regedor da freguesia, quer dizer, portanto, há uma máquina administrativa que permite aos governos digamos que controlar este votou ali, este votou acolá. Portanto, o que é que isto queria dizer? Por exemplo, no século XIX, votou na oposição, pois então, ou ele ou o filho dele vão ser recrutados para o exército agora, portanto vai prestar serviço militar. Esta aldeia votou toda na oposição, pois então a estrada vai passar ao lado, não vai passar pela aldeia, não vai haver fontanário ali na aldeia, porque eles votaram na... E portanto era possível era possível exercer retaliações sobre as pessoas. Portanto, as pessoas ao votarem estavam a expor, claro, no caso da ditadura do Estado Novo, as repercussões ainda podiam ser mais incómodas do que propriamente não ter a estrada a passar lá a estrada a passar pela aldeia. Portanto, a partir do momento em que era possível identificar a opção do eleitor desta maneira, quer dizer, não há secretismo e é possível fazer-se uma grande pressão. Além disso, e a contagem dos votos? Além disso, não havia também condições para garantir que o escrutínio, isto é, a contagem dos votos, era feita de uma maneira transparente e correta. Porquê? Não havia vigilância pelas candidaturas às mesas, depois delas encerrarem para a contagem dos votos. Por vezes, nem toda a gente tinha acesso, nem todas as candidaturas tinham acesso aos cadernos eleitorais, portanto não era possível controlar, e daí, por exemplo, no século XIX, na Primeira República, no Estado Novo, a ideia da fraude eleitoral, das chapeladas, da ideia de que fecha-se a mesa de voto e a mesa, aqueles que compõem a mesa, abrem a urna, tiram os votos, veem os votos que são da oposição, rasgam esses votos todos, trazem num saco com votos do governo, põem os votos todos do governo lá na urna e fazem a contagem de votos. Ou outra que é, votaram dos 50, imaginem, naquela mesa tem 100 eleitores, votaram 20 e fecham as urnas e eles agarram no caderno eleitoral e descarregam em nome dos outros 80 que não votaram e não há maneira de controlar isso. Isto eram as chapeladas, era assim que se chamava as chapeladas. Não estou a dizer, atenção com isto, que isto ocorresse sempre, quer dizer, na monarquia constitucional que houvesse sempre este género de fraude, mas havia a suspeita e, sobretudo, não havia maneiras de dizer-se, não havia maneiras muito seguras de dizer que não era assim que acontecia. Portanto, quem perdia as eleições
Podia dizer, houve uma fraude. Sim. E era muito difícil, mesmo ao governo que tivesse ganho as eleições, justamente dizer não houve fraude nenhuma. Quer dizer, ninguém sabia exatamente se tinha ou não tinha havido e era possível espalhar isso. Portanto, era possível não aceitar os resultados eleitorais. Tudo isto fazia as oposições, portanto, desconfiar de eleições. Por vezes nem participavam. Isso acontecia durante a ditadura salazarista, a oposição, sobretudo depois de 1945, geralmente o governo deixa que a oposição apareça, faça alguma campanha eleitoral, mas a oposição nunca vai a votos porque acha que não vale a pena. Não quer participar na fraude. Não vale a pena e, portanto, que ao participar estaria apenas a legitimar a fraude com a sua participação. Sim. Mas isso, curiosamente, não tinha acontecido só na ditadura salazarista. Tinha acontecido na Primeira República, muitas vezes, e tinha acontecido também na monarquia constitucional. Isto é, oposições a recusarem-se a participar, porque dizem nós... A única coisa que nós vamos fazer é legitimar isto. Portanto, as eleições eram sobretudo meios de os governos, por um lado, manterem rituais de representação. Mesmo a ditadura salazarista nunca renunciou a estes rituais de representação, fez sempre eleições, mesmo quando elas não eram reconhecidas nem como livres, nem como justas. Era uma encenação, bem, como hoje em dia nós também vemos em vários países. Sim, em vários outros países. Sim. E eram também um meio dos vários governos organizarem as forças políticas no país. Isto é, contactarem com aqueles que os apoiavam na província e negociarem com eles. Nós estamos a falar, antes de 64, de uma sociedade sobretudo rural, uma sociedade em que a maior parte da população vive na província, não vive nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, como hoje em dia. Portanto, vive na província. E este tipo de eleições é um meio de os chefes políticos em Lisboa contactarem todos os seus amigos na província, isto é, todos os seus seguidores, todos os seus apoiantes na província, e negociarem posições nas listas, negociarem as votações, essas coisas todas. Portanto, era para isto que as eleições serviam. Não certamente para conhecer a vontade do eleitorado. Ninguém acreditava nisso. Quer dizer, ninguém acreditava nisso. Então, e o que tu estás a dizer é ninguém acreditava nisso, mas a partir de abril de 1974, ou verdadeiramente a partir de 25 de abril de 1975, não é? Quando se realizaram as primeiras eleições para a Constituinte. É a partir de 1974. As coisas começam a mudar. A partir de 1974 que as coisas mudam. Portanto, o programa então há uma revolução dia 25 de abril de 1974. E há uma promessa, nessa revolução. No programa do MFA de dali a um ano haver eleições. Para uma Assembleia Constituinte, e essa Assembleia Constituinte é que iria decidir depois o modelo social e a maneira como os portugueses a sociedade portuguesa iria estar constituída. Mas essa promessa havia muito trabalho para fazer. Essa promessa é... Só para dizer isto, essa promessa é violada imediatamente antes das eleições, uma vez que em março de 1975 o MFA decide fazer grandes mudanças no país antes da população se ter pronunciado em eleições. Portanto, há aí uma desvalorização das eleições, mas apesar de tudo mantém-se a promessa de fazer eleições. E para isso começou logo em junho de 1974, quando é nomeado pelo governo provisório uma comissão para preparar uma lei eleitoral. Essa comissão é presidida por um advogado, José Magalhães Godinho, que aliás foi depois em 1976 o primeiro provedor de justiça em democracia. Ele tinha nascido em 1909, morreu em 1994, foi deputado depois. É uma das figuras muito importantes por causa desta... Já antes de 1964 ele preocupava-se muito com as leis eleitorais, tinha escrito bastante, aliás, a denunciar, obviamente, as circunstâncias nas quais as eleições decorriam, ou não se disputavam, quer dizer, eram feitas no Estado Novo. Portanto, ele tinha tinha um livro até sobre isso, vários textos, várias reflexões, de críticas às leis eleitorais, outras propostas, salvo erro, publicado em... Agora não tenho a data precisa, ou 1969 ou 1970, uma coisa assim. Portanto, José Magalhães Godinho é escolhido para presidir a esta comissão que vai preparar a lei para as eleições da Assembleia Constituinte, então, a realizar no ano seguinte. Preparem-se, não é? Por ti estamos a falar verdadeiramente de uma espécie de herói de abril. Eu diria que este é um dos grandes pais esta comissão e os seus membros e o seu presidente são dos grandes pais fundadores da democracia portuguesa. José Magalhães Godinho devia ter essa grande homenagem. É mesmo uma das pessoas, por causa deste seu papel e todos os outros membros da comissão depois,
na preparação da lei eleitoral, eles fazem de facto um trabalho absolutamente extraordinário. Quer dizer, isto é talvez o grande milagre depois da Revolução, é o que faz esta comissão eleitoral. Presidida pelo José Magalhães Godinho. A lei fica pronta em agosto de 1974, eles entre junho e agosto preparam a lei, e a lei depois é aprovada em 7 de novembro de 1974, uma grande data, quer dizer, esta data, digamos que é a data, eu diria quase mesmo a data fundadora da democracia portuguesa, em termos daquilo que é mais novo, mais decisivo do atual regime democrático que é o sistema eleitoral, conforme estamos a explicar. E sabes por quem é que foi aprovada? Não sei se não, a lei é aprovada. Não, a lei é aprovada pelo governo, quer dizer, pelas autoridades. Não dizer, foi, sim, certo. Não, também não havia maneira de ir a votação, porque ainda não havia parlamento. Não, a lei é aprovada pelo governo, pelo governo e pelo Presidente da República, e promulgada pelo Presidente da República, na altura, Presidente da Junta, ainda Presidente da Junta de Salvação Nacional. A obra desta comissão, repito, é exatamente extraordinária. Portanto, o que eles fazem é, eles propõem, e depois é aceito, que a eleição seja baseada no sufrágio universal de todos os adultos, homens e mulheres, maiores de 18 anos, independentemente de quaisquer qualificações. Portanto, é como se dizia, um homem, um voto. Um homem, um ser humano, um voto. Também mulheres, sim. E, portanto, não é preciso provar que se sabe ler e escrever, não é preciso provar que se paga determinadas quantias em impostos, não é preciso provar a sua situação familiar. Basta ser cidadão português na plenitude dos seus direitos civis e, portanto, sem estar privado deles por qualquer outra razão, de acordo com a lei, para ser eleitor. O recenseamento começa a 9 de dezembro de 1974 e termina a 8 de janeiro de 1975, portanto, mais ou menos um mês, é feito o recenseamento eleitoral. E aqui também há uma outra pessoa cujo nome é preciso dizer aqui neste programa, que é o Ministro da Administração Interna, o então Major Costa Brás, Manuel Costa Brás, que faz também tem um papel extraordinário na logística, na logística e na organização das eleições enquanto Ministro da Administração Interna. É o grande, digamos, é o grande homem das eleições em Portugal neste começo da democracia e tem um papel absolutamente decisivo também em garantir todas as coisas correm de uma maneira correta e certa. E esse recenseamento é obrigatório? Portanto, o recenseamento não é voluntário, é obrigatório. Portanto, não é voluntário como tinha sido até aí. E daí o número de recenseados. Quer dizer, reparem nisto. Em 1973 há cerca de 1,8, não chegam a 2 milhões de portugueses que podem exercer o direito de voto. O direito de voto, 1,8 milhões. Em 73. Em 73, portanto, antes do 25 de abril de 1974, sob a ditadura. Em janeiro de 1975, nós passamos para 6,2 milhões. 3 vezes mais. Portanto, triplicou o número de portugueses com direito sim, mais do de que voto. Triplicou, sim. Mais do que triplicou. 3,5 vezes. Bom, nós que já chegamos ao final do nosso tempo. Para quem nos está a ouvir em direto em FM, eu tenho que dizer adeus. Temos mais algumas coisas a contar sobre este assunto, mas já sabem onde nos podem encontrar. Vai ter de ser em podcast. Até para a semana. E agora uma coisa de que também já falámos, mas vamos falar agora aqui vamos falar outra vez, porque é fundamental, as condições de voto. Portanto, vota-se em escolas, mas já se votava em escolas durante o Estado Novo. Antes, no século XIX, tinha-se votado em igrejas. Enfim, porquê? Porque as igrejas eram onde havia mais edifícios. Ainda não havia e havia poucas escolas, e sobretudo as escolas não tinham edifícios próprios, mesmo quando existiam, e portanto votava-se em igrejas. Agora já se vota em escolas. Agora, o mais importante é a maneira como se exerce o direito de voto. A maneira como se exerce o direito de voto recebe-se da mesa eleitoral um boletim de voto único, onde estão todos os partidos com os seus respectivos símbolos, todos os partidos candidatos às eleições, e depois a escolha do partido pelo eleitor é feita numa cabine de voto, onde ele faz a cruzinha, enfim, como se faz hoje. Quer dizer, as pessoas hoje têm essa experiência, portanto não estamos a descrever um mecanismo extraordinariamente... O que eu estou a dizer estamos a descrever um mecanismo que agora é perfeitamente banal e as pessoas até nem devem pensar muito nele, mas que em 1975 foi uma grande novidade histórica.
Foi uma grande invenção. Quer dizer, pela primeira vez os portugueses puderam votar com a garantia, em privacidade e com a garantia de que não iriam identificar imediatamente, não iriam ser imediatamente identificados como eleitores deste ou daquele partido por causa do papel que levavam para ser colocado na urna. E o ter-se finalmente garantido o secretismo do voto, isto é, que o voto verdadeiramente é secreto, permite, obviamente, às pessoas fazerem escolhas sem estarem a pensar nas repercussões pessoais que pode ter esta ou aquela escolha. E depois outra coisa também fundamental, uma quarta coisa fundamental, a vigilância da contagem de votos por representantes das várias listas e até mesmo a vigilância da votação por os representantes das várias candidaturas que estão na mesa de voto, também mais uma vez como hoje, com acesso aos cadernos eleitorais. Isso era uma coisa, por exemplo, que a oposição, antes de 1974, por exemplo, durante a ditadura, exigiu sempre acesso aos cadernos eleitorais. Nunca lhes foi dado, quer dizer, nunca tiveram. Portanto, não sabiam, a pessoa que vinha votar não sabia se correspondia a alguém que já tivesse vindo antes. Quer dizer, se é da oposição não sabia, quer dizer, se era do governo sabia, quer dizer, a oposição não sabia. Nem todos os concorrentes, portanto, estavam nas mesmas condições perante para verificar se aquela pessoa tinha legitimidade para votar ou não. Agora têm acesso aos cadernos eleitorais e como todos nós já tivemos essa experiência, quando vamos lá votar, vemos de repente uma série de pessoas a arriscar ou a fazer um risquinho em frente do nosso nome, todos eles têm um caderno de voto. Isto é uma grande novidade. E dizem o nome em alta voz. Isto é uma grande novidade histórica. Isto é uma coisa espantosa, quer dizer, pela primeira vez toda a gente pôde ali, os concorrentes, garantir que estão a votar as pessoas que têm direito de votar e quem é que está a votar. Certo. E com isso garantiram-se eleições justas. A possibilidade, quer dizer, o que é que isto faz? Quer dizer, um sistema destes, com estas características que acabei de escrever, a possibilidade de fazer pressão sobre o eleitor ou a possibilidade de fraude ficou, eu diria, muito reduzida, se não reduzida a quase nada. Isto é preciso já uma conspiração, era preciso todos os representantes dos partidos estarem envolvidos na conspiração para os votos não serem, ou para permitir que votassem quem não devia, ou para permitir que fossem descarregados votos em nome de pessoas que não votaram, ou para permitir que fossem introduzidos na urna votos que lá não estavam metidos pelos cidadãos eleitores. Quer dizer, isso era preciso todos os partidos estarem a conspirar para fazer isso. Portanto, a possibilidade disso acontecer foi muito reduzida e, sobretudo, a possibilidade de dizer isso aconteceu, isto é. Não estou a dizer que não houve gente, houve um partido ou outro mais pequenino que disse que as eleições de 25 de abril de 1975 tinham sido uma fraude, mas ninguém acreditou. Quer dizer, não era credível, quer dizer, não era possível dizer uma coisa dessas. E o sistema é tão robusto que existem até, aliás, boas razões para resistir às inovações tecnológicas, não é? Porque as pessoas têm medo que esse tipo de inovação tecnológica traga com ele uma desconfiança que agora não há. Agora não há de todo. Além disso, também foi fundada uma Comissão Nacional de Eleições a quem se podia fazer queixas e que estava a atuar quase em tempo real, quer dizer, isto é, durante as eleições, que não abriam, durante as eleições a Comissão Nacional de Eleições podia acorrer a ququalquer denúncia de qualquer coisa que se estivesse a passar. Além disso, claro, as condições depois em que decorreram as eleições também são condições novas, por exemplo, o acesso de todos aos meios de comunicação, através de tempos de antena na televisão e na rádio, que em 1975 era muito importante, não havia internet, e portanto o ter acesso à televisão era uma maneira de se fazer, além dos comícios e da colagem de cartazes, era uma maneira de chegar a toda a gente, isso foi também garantido. E depois temos um sistema, já agora só para falar um bocadinho mais do sistema eleitoral, um sistema de representação proporcional, segundo o método D'Hondt, que garantiu a representação proporcional das mais importantes forças políticas, ao contrário de sistemas
eleitorais do passado, que eram sistemas maioritários que davam todos os deputados num círculo a quem ficava à frente. Portanto, isto garantiu uma representação das correntes de opinião, não era bem à inglesa, porque isto eram círculos muito grandes, não eram bem à inglesa. Na Inglaterra também se atinge a representação através de múltiplos centros. Não, antes de 1974, por exemplo, sobre o Estado Novo, o que temos é que há os círculos eleitorais que correspondem aos distritos, e quem fica à frente do distrito fica com os deputados todos desse distrito. E aliás, antes, isso já é uma inovação americana. Não é bem a americana, também não é bem a americana. E antes de 1945 havia um distrito único. Nas eleições do Estado Novo havia um círculo, aliás, um círculo eleitoral único, e quem ficava à frente ficava com os deputados todos. Quer dizer, bastava ter mais um voto para... Enfim, isto era obviamente a ditadura a garantir que o governo ganhava sempre as eleições. Agora, como é que foi possível este milagre deste sistema eleitoral, em 1975, quando o MFA está sob influência do PCP e da extrema-esquerda, que preferem aquilo que eles chamam de legitimidade revolucionária à chamada legitimidade eleitoral, que eles acham que é uma coisa burguesa e capitalista, uma coisa que eles desprezam, há de facto grandes tentativas de desvalorizar as eleições, como já disse, por exemplo, através de propostas de fazer o MFA, o Movimento das Forças Armadas, estar representado com delegados na Assembleia Constituinte, isto é, a Assembleia Constituinte ser composta por deputados eleitos pela população e delegados do MFA em igualdade de circunstâncias a votar com os deputados. Isso é uma proposta, enfim, é uma ideia que corre, não é aceito. Ou então declarar o MFA representante do povo português. Isto é também outra ideia que anda a correr. Não há cá eleições, o MFA é o representante do povo português, de acordo com aquelas lógicas das lutas de libertação do terceiro mundo. Ora bem, isso não prevaleceu, mesmo em condições de PREC, mesmo em condições de revolução. Prevaleceu a promessa do programa do MFA. Tinha sido feita uma promessa, tinha havido um compromisso com o país. Mesmo as autoridades revolucionárias, por mais revolucionárias, em 1975, não estiveram à vontade para violar aquilo que tinha sido um compromisso assumido com os portugueses solenemente, quer dizer, isto é, vai haver eleições. E depois, além disso, as Forças Armadas perceberam que, enfim, os oficiais, aquela gente toda, as pessoas todas que compõem as Forças Armadas, enquanto corporação, digamos, perceberam que a não haver eleições iam-se constituir na guarda pretoriana da extrema-esquerda e do PCP, e, portanto, iam-se tornar uma força partidária. E havia também relutância grande nas Forças Armadas em dar esse passo, por mais, às vezes, mesmo nos oficiais que eram simpatizantes ou que estavam em sintonia com o PCP e a extrema-esquerda. Isto é, mesmo esses oficiais tinham alguma relutância em, de repente, assumirem-se como uma guarda pretoriana de um partido. Quer dizer, e, portanto, há eleições, e as eleições correm livremente e dão, aliás, resultados que não agradam nada ao PCP e à extrema-esquerda, uma vez que não ficaram com não tiveram grandes resultados. Mas o facto do sistema eleitoral ter estas características permitiu também uma outra coisa, que foi a participação maciça da população. 91,7% dos eleitores. 91,7% dos eleitores. Quer dizer, é toda a gente. É toda a gente. Isto é a imagem que se tem das eleições de 25 de abril de 1975 para a Assembleia Constituinte, estas filas enormes de pessoas que esperaram horas e horas para votar, mas toda a gente foi votar, toda a gente percebeu que aquilo eram fundamentais, que as eleições eram fundamentais, mas perceberam também outra coisa, é que valia a pena ir votar. Ou seja, as pessoas voto contava. O que tu estás a dizer é que as pessoas nessa altura já estavam convencidas que as eleições iam ser livres e justas. Exato. Isto é que valia a pena. Aliás, os próprios partidos tinham feito um grande esforço para as eleições, que obviamente não teriam feito se tivessem percebido, ou se houvesse a mínima possibilidade das eleições virem a ser falsificadas. Provavelmente os partidos que teriam percebido que se houvesse possibilidade das eleições serem falsificadas, os partidos que não as poderiam falsificar provavelmente não teriam sequer participado. E como é que os partidos ficaram convencidos disso, Rui? Foi a excelência do trabalho de José Magalhães Godinho? Foi eles terem percebido, isto vai ser mesmo uma coisa séria? E também do Costa Brás, no Ministério da Administração Interna, isto é, perceberam que havia condições mesmo para as pessoas se expressarem livremente, sem terem medo de retaliações, sem terem medo de coação, sem haver coação. Ficou claro quando foi explicado aos portugueses como é que iriam votar.
as pessoas todas perceberam, eu posso votar livremente. Eu não vou ser identificado. Eu não vou ser dizer, você votou naquele partido, agora vai ter problemas. Quer dizer, as pessoas perceberam que era possível fazer isso. E depois, claro, os partidos também perceberam. Aliás, também há uma lei dos partidos que garante aos partidos o monopólio das candidaturas. Isso é outro aspecto também desse sistema. Mas os partidos perceberam, através do sistema proporcional, não vale a pena tentar persuadir os eleitores a votarem a nós, porque com estes votos nós vamos ter mais representação. Portanto, toda a gente percebeu que aquilo era toda a gente percebeu que aquilo era um jogo aberto, justo, em que valia a pena apostar, em que valia a pena investir, porque poderia haver resultados se conseguissem convencer os portugueses. Portanto, a atual democracia portuguesa não é o primeiro regime representativo em Portugal. Aliás, todos os outros regimes antes de 1974 se diziam representativos, incluindo a ditadura de Salazar, apesar de todas as suas limitações às liberdades dos portugueses. Portanto, não é o primeiro regime que se diz representativo. Também não é o primeiro regime em que há liberdades públicas. Havia-as na monarquia constitucional, havia-as também na Primeira República, menos, bastante mais limitadas, mas também havia algumas. Mas é o primeiro regime em que, além da liberdade de expressão, da liberdade de organização política, como existiram na monarquia constitucional do século XIX, mas que não existiu no Estado Novo, além da, portanto, liberdade de expressão e liberdade de organização política, há também um sistema eleitoral que garante resultados genuínos. Portanto, as eleições para a Assembleia Constituinte de 25 de abril de 1975 foram as primeiras em Portugal, onde todos os participantes, os principais participantes, aqueles que contavam mesmo, aceitaram os resultados como válidos. Isto é, ninguém, mesmo aqueles partidos que tiveram resultados decepcionantes, como o próprio PCP, como o PCP, não pôde dizer isto houve falsificação ou fraude, estas eleições não foram genuínas. Não, o PCP depois tentou desvalorizar as eleições, dizendo que não, eram apenas um aspecto do processo revolucionário, e havia outros aspectos também mais importantes. Por exemplo, o MFA também devia ter um papel grande na condução do processo político em Portugal. Foi assim que o PCP tentou, não foi declarando, como todas as oposições tinham feito antes de 1975, que as eleições tinham sido a fraude. Com esta característica, o PCP, em 1975, estava no poder, quer dizer, era o partido mais influente no movimento das Forças Armadas, no governo, nos órgãos revolucionários, era o partido que, através dos militares que estavam na sua órbita, mais poder tinha. Perdeu as eleições. Certo. Perdeu as eleições. E aceitou essa quer dizer, e teve de aceitar, enfim, como digo, não aceitou a derrota no sentido de comprometer o seu objetivo de fazer, enfim, de estabelecer em Portugal uma sociedade de acordo lá com os seus princípios, mas não foi dizendo estas eleições não foram... E a prova, para quem duvidasse, embora pelos vistos, pelo que tu dizes, ninguém duvidava, mas se alguém duvidasse, a prova de que as eleições eram livres e justas... É o que se aconteceu a seguir. Rapidamente aconteceu a alternância em 1979. Em 1979, as eleições de eleições para a Assembleia da República, de dezembro de 1979, pela primeira vez na história de Portugal, e graças a este sistema eleitoral que nós estivemos aqui a descrever, partidos que estavam na oposição passaram para o governo por ganharem as eleições. A primeira vez. Dezembro de 1979, isso aconteceu com a Aliança Democrática, dirigida por Francisco Sá Carneiro, estavam na oposição, ou, enfim, criticando o governo que então existia, um governo de iniciativa presidencial, e tornaram-se um governo em janeiro de 1980, não porque um rei os tivesse escolhido, não porque tivessem feito um golpe de Estado e tivessem apossado do poder, mas porque tinham ganho as eleições. Nunca tinha acontecido antes. Certo. Foi a primeira vez as eleições funcionarem finalmente como um meio de alternância no poder. E ainda mais, isso já durou, enfim, demorou mais um tempinho, mas em 2005, pela primeira vez também na história de Portugal, um primeiro-ministro que se candidatou outra vez às eleições, perdeu as eleições. Certo. Aconteceu com Pedro Santana Lopes em 2005. E depois aconteceu outra vez em 2011 embora não tivesse sido ela a ganhar as primeiras, portanto, José Sócrates. Não, mas é um primeiro-ministro em funções que é candidato
e perde umas eleições. Portanto, os governantes deixaram de ter garantia de que ganhavam as eleições como acontecia antes de 1974. Portanto, reparem, quando nós pensamos no nosso regime, na atual democracia, esta democracia não era possível se não houvesse isto. Isto é, se não houvesse esse sistema eleitoral que faz com que a luta política que se concentre nas eleições, na disputa pacífica de votos, e não em intrigas à volta de chefes de Estado, como durante a monarquia constitucional, ou em conspirações de quartel, como na Primeira República e no Estado Novo. Portanto, é através de eleições que se fazem mudanças políticas, que as políticas públicas mudam, que os partidos rodam no poder, é através de eleições. Isso não tinha acontecido antes, nunca antes de 1974. Portanto, é a maior novidade, é uma das maiores aquisições deste regime. Pela primeira vez em Portugal, as eleições são a grande fonte da legitimidade política. Isto é a grande novidade deste regime. As eleições são a fonte da legitimidade política. E é isto que define a democracia hoje em dia. Isto é, nós hoje quase não conseguimos conceber alguém que esteja a governar e que não tenha ganho eleições para estar a governar. Aliás, até temos problemas com os primeiros ministros não eleitos. Quer dizer, isto é, aqueles primeiros ministros que, apesar do partido que representam ter ganho as eleições, mas depois não eram eles que estavam à frente do partido quando as eleições, e nós temos problemas com isso, quer dizer, embora não haja problemas legais com isso de maneira nenhuma, o partido é que ganhou as eleições e, portanto, pode escolher outro líder, mas nós associamos tanto a legitimidade política com as eleições que temos reservas a isso. Portanto, esta é, eu diria, a grande novidade, e esta grande novidade permitiu também uma outra novidade, que foi, pela primeira vez em Portugal, com as eleições de 25 de abril de 1975, umas eleições capturarem a pluralidade do país. Isto é, o contraste, por exemplo, entre o Norte e o Sul, que era uma coisa que os geógrafos sabiam, os historiadores também sabiam, mas nunca se tinha visto em votos, porque os votos não representavam de facto a vontade do país desta maneira. E agora, em 25 de abril de 1975, é quando nós vemos, enfim, para simplificar, o Norte a votar à direita, o Sul a votar à esquerda. Isto é, as eleições revelam ao país aquilo que o país é, um país diverso, um país plural, e essa diversidade e esta pluralidade são também a prova de que a democracia é a melhor maneira dos portugueses coexistirem pacificamente, porque os portugueses pensam coisas diferentes, querem coisas diferentes, e, portanto, a melhor maneira de todos existir na mesma sociedade pacificamente, discutindo, mas não dando tiros nem agredindo-se, é através de uma democracia pluralista. E as eleições permitiram justificar também a democracia. Isto é, porque anteriormente os líderes políticos tendiam a dizer, independentemente das suas persuasões ideológicas, eu represento todo o país, eu represento a nação. E a partir com este sistema eleitoral, sim, eles podem dizer eu represento a maioria, mas não represento toda a gente. Quer dizer, há pessoas que têm outras opiniões, e essas pessoas devem também ter o direito não só de expressar essas opiniões, mas de fazer valer essas opiniões em eleições, de esperar que um dia também possam vir os representantes que elegerem a serem governo e a mudarem as políticas públicas em função dessas opções. Isto é, as próprias eleições justificam, ao expressarem a pluralidade, a diversidade do país, justificam a própria democracia, uma democracia pluralista. Portanto, eu diria, esta é de facto a grande novidade e é o grande recurso histórico, quer dizer, que foi elaborado, construído nesta democracia. Portanto, a grande conquista de Abril. Eu diria que é a grande novidade, quer dizer, é a grande novidade. Estas eleições livres, justas e portanto, grande homenagem
ao Presidente da Comissão Eleitoral de 1974, José Magalhães Godinho, e ao Ministro da Administração Interna de 1974-75, Manuel Costa Brás. Quer dizer, o país deve-lhes imenso. Quer dizer, deve-lhes imenso. Nós devemos secretos de Abril. Nós devemos-lhe imenso e não deviam... Sim, mas deviam secretos ser... no sentido em que deviam ser mais conhecidos. Sim, e deviam ser mais conhecidos e devia-se-lhes fazer... enfim, justiça. Mais justiça. A homenagem que os dois, em nome daqueles que colaboraram com eles, da Comissão, de todos os colaboradores do Manuel Costa Brás no Ministério da Administração Interna, mas deve-se-lhes imenso. Muito bem. Pronto. E assim fica. Assim termina este episódio e o resto da história dedicado aos 50 anos de 25 de Abril, e nós cá estaremos para a semana de novo. Até lá.